Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do Microfonia Cast. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade a alguns temas e não podia deixar de agradecer o Luiz e o Caleb. Hoje nós vamos debater alguns temas aí interessantes, sem polêmicas, ok, gente? Vamos conteúdo soft, tranquilo. Será que vai ser sem polêmica? Educacional, sem ok? Sem polêmica não tem graça. Ninguém aí trazendo confusão para dentro do podcast, porque depois a gente pode ser bloqueado. Não, mas a ideia é a gente conversar um pouco aí, debater alguns temas que eu acho que são atuais, são temas assim muito relevantes. E eu e o Luiz estávamos a falar sobre algum desses temas esse dia, né, Luiz? Esse dia não, foi no domingo, né? E eu acho que são temas aí que dá para a gente esmiuçar um pouco a mais e trazer, de repente, uma certa confusão para alguns, mas um alívio para os outros. A clareza, pô. Mas eu acho que vai ser um tema interessante. Como é que vocês estão aí com a expectativa? Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, prestigiando e tendo o prazer de participar dessa mesa aqui. Achei que ficou ótima a nossa participação e o outro programa que aconteceu aqui, achei que foi bem legal. O primeiro programa foi top, na verdade, né? Nem pelo primeiro programa. Eu acho que ficou bom, foi Muito legal. bom, A gente desenrolou bem. Foi a primeira... Todo mundo perdendo a virgindade. Foi a primeira vez de ao todo vivo. mundo. Tem que ser. E aí agora, vamos para a segunda. A primeira ninguém esquece, agora a segunda a gente já está mais tranquilo. Então, vamos lá. Vamos deixar o Caleb ver aqui. Eu acho que o assunto que a gente vai abordar aí é bem pertinente, né? Para os momentos que a gente vive hoje. Sim. Especificamente aqui em Portugal. E em toda a Europa a gente entende que esses assuntos, eles são páreos relacionados. Portugal, Espanha, enfim, são bem parecidos da forma como agem, entendeu? E eu acho que a gente pode aí desbravar em cima do assunto e também trazer nossas opiniões, divergências, e vamos ver aí no que vai dar isso. Isso aí. Eu acho que é um tema muito mesmo atual e que gera uma grande confusão dentro das casas, na sociedade, na opinião das pessoas, ok? E eu acho que ninguém conseguiu chegar a uma conclusão exata sobre esses temas e que eu acho que a maior parte das pessoas estão tentando descobrir, de fato, qual é a razão de estar no formato que as coisas se encontram, não é? Então, esse tema que envolve, e vamos até falar a primeira parte do tema, que é a relação entre educação e redes sociais, ok? Dentro das casas, nas escolas, diante do governo também, porque eu não sei se nem o governo consegue avaliar o ponto de situação que as coisas estão, envolvendo aí as plataformas que existem, né, das redes sociais, onde os jovens estão, as pessoas estão, o que isso pode trazer como benefício ou não trazer nenhum tipo de benefício. O que é certo é que a tecnologia começa a ganhar cada vez mais evidência, começa a tomar parte da relação das pessoas, ok? E aí depois gera essa confusão, porque uns colocam a culpa nos conteúdos, colocam a culpa nas redes sociais, os outros colocam a culpa na educação, mas o que é certo é que os jovens de hoje, essa estrutura que hoje nós temos vivido, traz uma confusão gigante. E eu acho que nós, como pais, né, temos nossos filhos e conseguimos acompanhar um pouco dessa realidade. E aí, dentro desse tema, eu queria trazer essa diferenciação entre a educação e as redes sociais. Você acha que as redes sociais, elas podem ajudar ou elas estão a prejudicar aí a educação, o conhecimento dos nossos jovens, né, dessa nova juventude, né? Porque nós vivemos uma outra realidade. Eu fui ter meu primeiro telefone, se não me engano, meu primeiro telemóvel, com 18 anos, cara. 18 anos. Até essa época era só brincadeira, rua... Pé na areia, pedra. Eu acho que essa é a grande questão. A gente teve uma evolução muito rápida e pouco tempo para se adaptar como sociedade, como ser humano, né, a essa tecnologia. Então, assim, nossos sentidos não estão desenvolvidos para a quantidade de informação que a gente está recebendo. Verdade. E isso está gerando a gente não está sabendo... Acho que a gente não está sabendo lidar com isso ainda. Eu acho que a gente está numa geração
que ainda não aprendeu a lidar com a tecnologia. Então, esse processo de aprendizado, a gente está pagando caro por isso, né? Por esse pioneirismo com essa tecnologia. Provavelmente, acredito eu, que daqui a alguns anos, né? As pessoas vão saber lidar melhor, não vão ter essa ânsia de ficar o tempo todo no telefone, talvez, né? Ou então vai estar tão integrado à vida que a gente não vai perceber a diferença de quando a pessoa está conectada ou não está conectada. Vai ser uma coisa integrada. Sim, mas acredito que daqui, vamos supor, uma década, entendeu? As pessoas, é a relação que você disse sobre a questão de estar integrado, né? As pessoas, vão surgir coisas novas, que vão ser, vamos supor, rede social hoje, vão surgir daqui a 10 anos uma coisa nova que também vai causar o mesmo transtorno que causa hoje, entendeu? Hoje vai virar comum, vamos supor, a gente perde um celular, o que você faz? Você fica doido. Tipo assim, meu acesso tá tudo aqui, meus e-mails, banco, tá tudo aqui dentro de um celular. E você perde, tipo assim, você fica refém daquilo, entendeu? E respondendo um pouco a pergunta do Pedro, eu acredito sim que hoje a gente vive numa era que a tecnologia, né, ela facilita muitas coisas. Quem ia imaginar alguns anos atrás que você ia conseguir ligar, sei lá, tem parente dos Estados Unidos, vídeo, vou ver, tipo assim, como que eu vou imaginar, entendeu? Ligar pro Brasil, ligar para um canto do mundo, a gente consegue falar a qualquer lugar, onde a gente precisa. Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, a primeira vez que você... Por exemplo, que a gente desconectou um telefone de uma parede. A gente antigamente, para falar no telefone, a gente tinha que estar preso a uma parede. Né? Tinha um fio. Primeiro a internet tinha que ser depois de meia-noite para ser mais barato. Aí, de repente, sumiu aquele fio, você está disposto. Você pode estar usando o telefone. Desgarrou, sim. E hoje, de qualquer maneira, a gente tem a internet, a gente precisa de um aparelho que a gente tem que estar com ele, né? Para estar usando a internet. A gente não tem acesso à internet se a gente não tiver com esse aparelho na mão, vamos dizer assim. Então, a gente está dependendo desse aparelho. Quem sabe se no futuro, né, a internet vai estar mais tão integrada à nossa vida que a gente não vai nem perceber que a gente está preso a um aparelho. Daqui a pouco, entendeu? Nem aparelho tem mais, é aqui, ó, na tua pele, entendeu? As coisas vão ter internet, tudo vai ter internet. O microfone vai ter internet. Então, assim, você sempre vai estar nem percebendo sempre que você... conectado, né? Você não vai estar nem percebendo que você está dependendo de um aparelho, porque ele está em todo lugar. Mas olha, uma coisa que eu acho, uma coisa interessante que você comentou e que faz todo sentido, como pioneiros. E então, essa realidade que tá acontecendo, nós estamos a ser os pioneiros, os primeiros a passar por isso. Sim, então, você acha que esse descontrole que existe dentro da educação, das redes sociais, os pais saberem se adaptar, as escolas saberem se adaptar, restringe, não restringe, permite, não permite. Você acha que isso é por ser um marinheiro de primeira viagem? O que você acha? Eu acredito relacionado, como você perguntou sobre a questão da educação, né? Você acha que atrapalha? Cara, eu acredito que sim, porque tem um estudo que diz que os professores já não conseguem... Ó, vou começar com uma polêmica. Eu tenho um amigo meu que o filho dele tem 14 anos e levou um celular para a escola. E a professora pegou esse celular, viu ele com o celular na escola e pegou o celular. E aí não devolveu para a criança depois que terminou a aula. A criança foi para casa, falou com o pai pai foi na escola, reclamou. Aí a professora falou para ele assim: você pode chamar a polícia, mas eu não vou devolver, só daqui uma semana. Para quê? Para ter uma regra, entendeu? Mas e aí? Isso é legal ou não é legal? Eu não tenho conhecimento pleno disso, mas eu acho que aqui em Portugal virou uma lei. Os alunos não podem... Sim, exatamente uma lei. Um certo grau, ele não pode ir com um telemóvel para... Na escola da minha filha, não pode. Então, exatamente. A Duda, por exemplo, que está no 7º ano, a professora falou que não era permitido, dentro das dependências da escola, usar o telemóvel. Pode levar, deixar na mochila, guardado. Se pego usando o telemóvel, ia ser apreendido e só iria ser devolvido ao responsável legal da criança. Cara, eu acho que se tem uma lei que respalda isso, se tem uma regra estabelecida e bem clara, cara, que se cumpra, entendeu? Sim. Eu acho que o pior de tudo é quando fica um limbo ali que não tem regra nenhuma, né? E eu acho... Teve a reunião das crianças lá na escola, né? Inclusive, a professora falou sobre isso, né? Estava descrevendo sobre como ia ser a regra. E uma mãe ficou
chateada, falando que era um absurdo, como é que ela ia falar com a criança. Sim. E a criança, às vezes, também era obrigada a ter acesso à internet para poder fazer uma pesquisa na sala de aula. Então, em algum momento, precisa do telemóvel, em alguns momentos não precisa. Ou até para se comunicar com os pais, ter a liberdade de ir e vir, mora longe da escola. É outro momento que está sendo adaptado, uma regra que foi colocada agora, esse ano, se não me engano, e que está sendo também uma adaptação para todo mundo. Eu não vejo problema nenhum. Tem telefone na escola, se você precisar... Na nossa época, como é que era, né? Vai lá, minha mãe, meu pai não, vira, né? Vai ter que chegar, quando saía, a hora que chegava. Vai ter que chegar em casa. Passou 15 minutos, não chegou, o que aconteceu, entendeu? O que acontecia entre a hora que você saía de casa e a hora que você chegava, os pais não sabiam. E tinha que ficar com o coraçãozinho deles calmo para poder... Então, isso, cara, que eu acho que a gente está também atrapalhando a educação dos nossos filhos. Essa nossa proteção exagerada, né? No sentido de saber cada passo que a criança dá, a gente tira a independência deles e a oportunidade deles de lidar com a vida como ela é, né? Com as desilusões, com os problemas e a vencer os obstáculos, né? Porque a gente vê hoje em dia uma garotada, cara, que qualquer barreira fica intransponível porque não tem capacidade de superar aquele obstáculo. Isso é por causa da rede social. Mas isso não é problema da rede, Luiz? É claro que é. A tendência é que as coisas que vêm muito fácil, a informação que vem muito rápida, que vem muito fácil, gera uma sociedade. Uma sociedade não, é uma sociedade, porque todo mundo está comendo daquela mesma comida, vamos dizer assim, não é? Não é só os nossos filhos. Mas por aquilo ser uma geração que tem recebido as informações de uma forma muito fácil, sem precisar... ter mais contato ou ter que se esmerar mais para obter as informações ou obter realidades, acaba sendo uma geração fraca. Pô. É claro. É porque, vamos supor... Eu acho que tem a ver isso que você está falando, mas eu acho que tem a ver muito como a gente... O que acontece? Nós tivemos uma criação, nós somos de uma outra geração, né? Eu ainda sou mais velho que você, então quer dizer... nossos pais eles tinham uma postura de autoridade, né? E aí era uma coisa meio até um pouco afastada, assim. A gente tinha uma relação com o pai assim distante, né? Distante, né? E aí a gente quis mudar isso. A gente entendeu que isso não era a maneira totalmente certa, mas eu acho que a gente errou quando a gente foi para o oposto disso. A gente resolveu ser amigo dos nossos filhos, né? Verdade. E aí, quando a gente decidiu ser amigo dos nossos filhos e queria ter aprovação deles como pais, que os filhos aprovassem a gente como pais, né? A gente começou a fazer várias concessões. E aí as crianças hoje em dia não têm a gente mais como autoridade como a gente tinha. Né? De só olhar, né? Teu pai olhava e... A gente não encontrou o meio termo, a gente foi para um lado oposto. Quer dizer, a gente saiu de uma coisa muito... Liberou demais. Muito repressiva e foi para uma coisa muito liberal. E a gente não encontrou o meio termo. E eu acho que isso que causa hoje nessas crianças uma coisa que eles são meio autoritárias, às vezes são... às vezes não conseguem enfrentar obstáculos e tal. E também tem a rede social. Né? Então, acho que tem um conjunto de coisas. Acho que a gente, na nossa parte, em casa... Tivemos essa visão, que hoje eu enxergo como um pouco equivocado, mas na época eu não enxergava. E, ao mesmo tempo, acesso a um conteúdo de informação que talvez as crianças não tivessem com o cérebro totalmente desenvolvido para isso. Que é até uma questão, né? Qual a idade certa para ter acesso a telemóvel, a rede social? Né? Eu não sei se vocês têm uma opinião sobre isso. Eu acho que cada vez mais cedo as crianças têm tido acesso. Claro. E, assim... eu acho que tem pessoas que querem liberar, mas eu acho que acaba por ser uma válvula de escape para alguns pais, para não ter que se preocupar tanto em colocar o miúdo ali na tela, e aí tá um pouco mais descansado. Porque dá muito trabalho ficar correndo para lá, não, toma aqui a telinha. Tá. Na minha época, andava sempre com roda ao ar, meu amigo, sempre indo para um lado para o outro, fazendo uma coisa com os amigos e com primos e tudo. E assim, vivia-se bem e tinha uma interação muito boa. Sim. Mas hoje eu acho que acaba se tornando mais fácil, de repente, colocar uma criança na frente de um telefone. Eu tenho um amigo meu que ele é tela zero com os filhos dele, zero mesmo. E o miúdo
ele anda de skate, tem interação. Ele usa só o telefone para criar uma rede social para o menino, assim, que o miúdo anda de skate e tal. Ele fala algumas coisas, mas não fica com o miúdo do telefone. Ele que faz a gestão disso e até ele ganhou uma proporção muito interessante com o filho dele. Eles cresceram nas redes por causa do estilo de vida que ele aplicou ao menino, ao miúdo. E ele tem muitos princípios muito interessantes, que eu conheço eles, acho que esse é um princípio interessante. E aí ele decidiu viver nesse formato. Mas eu também não sei até onde isso vai ser interessante ou não, por o miúdo de repente ver os outros a terem e não ter. É difícil, ou até para entender também que nem todos têm essa possibilidade de chegar e ter essa liberdade com o filho. Porque vamos supor, os pais trabalham. A criança às vezes não tem uma creche para ir, uma pré-escola. E aí a mãe tem que ficar em casa. Imagine, a mãe com 2 crianças pra lá e pra cá, às vezes pega e, cara, vou colocar uma tela pra eu dar uma respirada, entendeu? Mas isso aí vai tornando... Porque vamos supor, o TikTok é a plataforma mais visitada aqui em Portugal, do que o Instagram, Facebook, essas coisas. Você acha que o TikTok não tá reprogramando o cérebro desses jovens? Demais, por quê? Porque vamos supor, hoje tudo é pra ontem. Eu sou da área da música, entendeu? E antigamente você escutava uma música de 4, 5, 10 minutos, você escutava tranquilo, escutava um álbum completo. Você gostava de um artista, você pegava, cara, vou escutar um álbum completo. Aí você ficava ali, demorava 1, 2 dias, escutava. Hoje não, você vai ver as músicas, tem 1 minuto e tal, 2 minutos, todo mundo quer tudo pra ontem, entendeu? Aí você acha que essa aula tradicional, vai sentar numa escola pra assistir lá 50, 2 horas de uma aula, você acha que o cérebro da criança que tá no TikTok aqui, ó, muito rápido, né? Você acha que ela vai começar a ficar em abstinência, pô. Não consegue prestar atenção na aula. Você acha que a escola não deveria se adaptar, talvez, a uma... Tipo assim, uma aula mais curta? Algo, porque tudo é pra ontem. O que vocês acham disso? Eu não tenho uma opinião sobre isso. Não sou profissional da saúde, da educação. Mas, assim, eu percebo que tudo que a gente viveu na escola... tinha um propósito. A gente ficava assim, por que eu tenho que aprender isso se eu não vou usar? Cara, mas faz parte do desenvolvimento do cérebro, da cognição, de você saber usar a ferramenta adequada no momento que você precisa. E não tem como você aprender algo se você não dedicar tempo àquilo, né? Então, assim, você tem que dedicar. E eu acho que a escola tem que se adequar, né? Tem que usar ferramentas modernas, mas eu acho que a coisa do conteúdo que é ensinado, a maneira como é ensinado, eu acho que ainda... eu não sei se tem alguma coisa de errada. Eu acho que você adaptar a educação, a escola, a tecnologia, sem um fundamento também... Sabe, não sei se é correto. Eu estava vendo uma questão, por exemplo, acho que foi na Suíça ou na Suécia, não sei, que eles aboliram computador e telefone da sala de aula. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eles foram os primeiros a entrar, também são os primeiros a sair. E os resultados melhoraram. É claro, entendeu? Porque então, querendo ou não, com a rede social em si, a tecnologia, você fica um pouco preguiçoso, né? Entendeu? A gente quer falar de assunto, é só jogar na internet, já tem tudo ali. Porque assim, o fato de escrever ajuda a memorizar. Então, assim, se você vai na tela, fica escrevendo tudo num teclado e tal... Às vezes nem olha pro teclado, já tá... Você não tem aquela... E agora falando, você só pega, aperta, começa a gravar, ele já escreve o texto. Grava a aula e acabou. O fato de você estar escrevendo o que você está estudando ali, você está ajudando a memorizar. Então, assim, nós fomos, ao longo da nossa evolução, sendo preparado para essa maneira. Aí, de repente, o negócio muda de repente e como é que a gente vai conseguir se adequar? É complicado. Né? E essa geração agora, você acha que os jovens, os nossos filhos, eles estão sendo também, acaba por ser disciplinado ou ensinado através dos influenciadores, cara? O que você acha? Cara, porque isso é bem complicado. Com certeza. Você para pensar, quanto tempo você passa com o teu filho? Né? Ali tentando conduzir, ensiná-lo, participar da vida dele, mas quanto tempo ele consome das redes e ele ouve ali influenciadores de todo tipo, daquilo que ele mais agrada ouvir, porque a tendência é a gente ouvir aquilo que mais nos agrada, ok? Então você acha que essa disciplina que tem sido gerada através dos influenciadores
pode causar uma confusão aí na... Não, é claro, ó, a questão do influenciador já está na palavra, né? Eles influenciam, não tem jeito. Entendeu? A gente pode pegar, com certeza as pessoas, e se você for olhar, as crianças, elas acreditam muito mais vamos supor, na questão dos influenciadores do que numa notícia em si verdadeira. Por isso que tem tantas questões de fake news, de um monte de coisa, que as pessoas vão acreditando naquilo que está em evidência. Uma pessoa que eu posso falar isso, como da última vez eu falei, eu tenho um restaurante, e se eu levar um influenciador lá no meu restaurante, no dia seguinte vai estar lotado de gente. É normal. Entendeu? Já levei gente lá que no dia seguinte a venda quase dobra, entendeu? Tipo assim, as pessoas são influenciadas aí em tal lugar. Eu não falo só da educação em criança, tô falando de um todo, entendeu? Isso acontece com certeza. E eu acho curioso a respeito dessa questão dos influenciadores, que antigamente, quando não existia a rede social, as pessoas que influenciavam a sociedade, por exemplo, ou era um político, ou era um jogador, né, famoso, ou era um empresário que se... O cara tinha um historial, tinha exatamente, uma o cara tinha conteúdo, o cara tinha uma... Ele já tinha mostrado onde ele conquistou a autoridade dele, né? E hoje em dia os influenciadores, eles conquistam a autoridade só com um gogó e a palavra, né? Entendeu? Então, assim, é uma parada assim meio encantador de serpente, sabe? Eles vão encantando as pessoas com a palavra, mas tu vai ver o cara ele tem um curso de como ganhar dinheiro, mas o cara não ganha dinheiro. O cara tem um curso como... Ele ganha dinheiro vendendo o curso, aí vai começar a ganhar dinheiro. Exatamente. Então, assim, é uma coisa assim meio sem lógica, sabe? Então, assim, eu acho que você quer seguir alguém, que siga alguém que já mostrou que tem resultado que naquilo tem frutos, que ele tá... né? Exatamente. Agora, o pessoal é só pelo entretenimento, só pelo que o cara discursa, então... Mas nesse caso, se a gente parar para pensar, se está sendo construída uma mentalidade fraca, as pessoas já não conseguem ter essa percepção. Que nem você está a partilhar uma coisa que se calhar você tem um crive e tem, sei lá, desculpa a expressão, mas tem 2 dedos de testa e vai conseguir, peraí, vou fazer uma filtragem nisso aqui, pô, não é aquilo que ele vai me entregar, eu vou aceitar como exclusa verdade e vou pôr em prática. Mas será que essa geração, ela consegue ter esses 2 dedos de testa para raciocinar, peraí, deixa eu analisar isso aqui que essa pessoa está falando e, pá, não é bem assim, calma lá. E vocês não acham... Assim, vou criar uma polêmica aqui. Vocês não acham que existe um método nisso que está sendo feito? Não é uma coisa ao acaso? Assim, não acha que existe nas redes sociais uma intenção em criar uma população que não tem essa análise, essa crítica para poder decidir sobre as suas ações e serem meio como uma manada, tratado como um gado? Mas é claro, mas por exemplo, pelo que eu sei, o TikTok na China, o TikTok é um aplicativo só entrega chinês. Um tipo de conteúdo, né? Mas o TikTok na China, ele não tem essa abertura que ele tem nos Estados Unidos, em Portugal, no resto do... Quer dizer, será que não tem uma intenção por trás disso, de gerar uma sociedade nesses mais países frágil, né? Mais frágeis, mais facilmente manipulável? Cara, eu acho que tem, cara. Mas é claro, porque, vamos supor, os influenciadores, eles entenderam o déficit que a gente tem no meio da sociedade, que é a questão, que nem eu disse aqui, todo mundo quer tudo pra ontem, entendeu? Vender o curso pra ficar dinheiro. Cara, vai ficar rico o quê? Em um mês, pô. Não tem como. Vou comprar um curso pra ficar rico mesmo. Comprar curso pra vender um curso pra eu ganhar dinheiro, entendeu? A questão é o seguinte, é uma... Na verdade, eu também posso falar que pode ser as pessoas olham e vê oportunidade naquilo, oportunidade de ganhar dinheiro. Vou vender um curso, entender que a sociedade hoje quer tudo para ontem, entendeu? Quer tudo muito rápido, cara, quer fazer as coisas muito rápido, quer ganhar dinheiro muito rápido, quer construir algo muito rápido. E eu vou aproveitar dessa situação. São temas que geram vontade nas pessoas, né? É a minha questão que virou quase um ditado, né? Quase um ditado no Rio de Janeiro. Todo dia sai um malandro e um otário e no final vira negócio, entendeu? As pessoas enxergam isso, vou fazer negócio. E vou faturar em cima disso, nós, entendeu? Como pais e educadores e responsáveis por uma criança, qual é o nosso papel nisso aí, cara? É deixar isso entrar na cabeça das crianças assim, sem filtro nenhum? Então, assim, acho que eu fico me perguntando muito por isso, né? Porque dá trabalho você ficar
bloqueando a criança o uso do celular, você tem que ficar limitando ela fica o tempo todo cobrando, né? A criança tem uma energia para cobrar enorme, e a gente tem que ter uma energia maior para poder não liberar, né? Mas qual é o nosso papel? Tipo assim, não deixar usar o TikTok, ou deixar usar o TikTok? Porque se o TikTok tem esse algoritmo que ninguém conhece, tem essa intenção, né? Se o país que criou ele não tem a liberdade de uso que tem nos outros países que estão usando. Será que quem está certo nessa história? Será que eles estão certos? Será que nós estamos certos? Então, assim, qual é o papel dos pais, né, e dos educadores? Eu não posso falar com tanta propriedade, que eu tenho uma filha de 1 ano e outra de 3 anos e não tenho acesso a isso ainda, entendeu? Só que eu acredito que a gente tem que consolidar e ter uma base familiar dentro de casa, entendeu? Vamos supor, eu como um discípulo de Cristo, eu tenho as minhas características, entendeu? Aquilo que eu acredito. E eu tento ensinar minha filha naquilo que eu acredito, entendeu? Sendo igual, vocês têm umas filhas mais velhas, entendeu? Acho que é o quê? 13 anos? Quantos anos tem tua filha? Tem 11. 11 anos, entendeu? Você já pode falar com mais propriedade, porque com 11 anos as pessoas já... Celularzinho, entendeu? Tem o próprio celular, vai pra escola sozinha, aqui em Portugal que tem essa liberdade pra gente fazer isso. Tipo assim, é muito, muito estranho pra quem vem do Brasil pra cá, ver seus filhos com 8 anos, 9, 10 indo pra escola sozinho, verdade, entendeu? Aqui tem essa segurança de que você pode confiar e ter, cara, ficar mais tranquilo de deixar seus filhos irem pra escola. Mas eu, como hoje, eu tento ensinar minhas filhas pequenas, claro que vem desenho, entendeu? Porque é a questão do cérebro da criança, né? Hoje em dia tá tudo muito. A minha filha pega meu celular de 3 anos e ela já... Do nada ela mexe aqui e começa a botar as carinhas de desenho no celular. Eu falei, como que ela aprendeu isso? É muito rápido. Meu celular tá no sofá, daqui a pouco tá ela no celular aqui, ó. Aí, opa, me dá meu celular, entendeu? Tipo assim, mas em questão de TikTok, essas coisas eu não consigo falar com muita propriedade, porque minhas filhas estão muito pequenas. Eu vejo pela minha filha mesmo, os youtubers e as informações que eles vêem no YouTube, no TikTok, os meus ainda não têm o TikTok, dentro do telefone não sei se consegue de alguma forma visualizar, eu tento sempre estar atento, mas no YouTube eu vejo pela minha filha, a entrega dos conteúdos que ela vê é sempre mostrando tudo muito bom, aquela realidade muito ótima, brinquedos e casas, piscinas e não sei o quê, e começa a gerar uma mentalidade, eu vejo claramente isso, começa a gerar uma mentalidade da minha filha que eu tenho que falar, opa. Minha esposa também está sempre atenta, peraí, parou com esse tipo de conteúdo, porque elas começam a idealizar aquilo e começam a querer, entendeu? E assim, esse tipo de realidade que eles mostram, os youtubers e esse tipo de conteúdo, eles entendem que cativam as crianças e elas desejam aquilo. Não tem como falar que não tem. Ah, não, mas não, eu não sou influenciado. Eu falo pra minha filha, não, para. Não, pai, não tem nada a ver, eu só gosto de assistir. Ela começa a desejar, ela começa a querer, ela começa a comparar. Na minha casa não tem, na casa de fulano tem, na casa de Beltrano não tem. E isso traz uma inconstância nela, dela ter o seu próprio raciocínio de falar, não, peraí, nem tudo isso é real, entendeu? Eu sei que ela é muito nova, mas o que é certo é que as coisas, elas se constroem, não é de uma hora para outra, não. É aos poucos. É aos poucos, a mentalidade vai sendo transformada aos poucos. Vê uma coisa agora, muda outra ali, entrega uma coisa aqui. E eu acho que isso... Então, no papel dos pais, eu acho que é importantíssimo estar atento, ok? Essa realidade. Eu acho que assim, não adianta a gente querer parar para pensar, mas na minha época não era assim, porque nós não estamos na nossa época, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa também vetar, porque a intenção das redes, é o que o Luiz estava a falar sobre o TikTok, na própria terra dele... TikTok como exemplo, porque é o que é mais agressivo, mas o Instagram, YouTube, Facebook, todos eles funcionam da mesma maneira. Tem uma intenção por trás, né? Tem um algoritmo que a gente não sabe o que está naquele algoritmo, ninguém sabe o que tem no algoritmo, e a gente fica à mercê disso, né? E antigamente as crianças, elas sempre foi assim, né? As crianças, elas são educadas muito mais pelos exemplos do que pelo que a gente fala. E antigamente o que eles viam era a conduta dos pais dentro de casa, um pouquinho da televisão, mas a televisão era novela e tal, que já dava para dar uma desvirtuada, dependendo do conteúdo que é visto. Sim. Mas hoje em dia, cara, o conteúdo não é apurado, assim, não é preocupado com o desenvolvimento, né? É só com entretenimento e engajamento. Engajou é o que eles botam na rede.
E hoje em dia tem muito umas espécies de reality e tal, que eles botam no YouTube entre as crianças e tal, fazendo... Aí tem discussão, tem briga, Cara, e a criança começa a achar que aquilo ali, é o que você falou, achando que aquilo ali que é o normal. É verdade. É a realidade. E vai querer viver aquilo, aquilo. Então, assim, como a gente vai agir com relação a isso? Eu acho que tem que limitar. Tem a questão da dopamina, que é esse negócio de você ficar trocando a tela muito rapidamente. Às vezes você nem presta atenção. Eu acho que a própria a gente mesmo, às vezes está aqui no celular, às vezes eu nem sei o que eu tô vendo, pô. Exatamente. Às vezes só... Se você parar para... Achei que eu via dois rodadas atrás, esquece. Então, assim, e nós como exemplo também, não adianta você falar para a criança que não pode ficar no telemóvel, se você fica o tempo todo no telemóvel, entendeu? Pois. Então, você também tem que se policiar para você educar pelas suas ações. Né? Uma coisa que eu queria trazer aqui também é essa realidade. Você acha que a nossa geração, como o Luiz falou no início, é a geração pioneira, né? Que está encarando essa atualização muito grande da tecnologia, das redes sociais, inteligência artificial. Eu acho que toda essa realidade na minha opinião, acaba trazendo uma forma de comodismo a todos nós, não só que a gente já não pesquisa mais, já não lê um livro, já vai na inteligência artificial e pede tudo mastigado. E ainda pede o resumo do resumo do resumo, para você ainda ter menos trabalho de ler, ok? Ainda pede para explicar como se fosse para uma criança de 5 anos, para ficar mais fácil. Mesmo. Mas o que você acha? Você está ensinando seu filho assim, lendo, então, filho. Você tem como se fosse para uma criança de 5 anos, para você poder entender um assunto complexo. Isso, cara, isso parece uma brincadeira, mas é uma realidade, pô. E a gente não pode... Mas é assim, você acha que nós não estamos a saber lidar com essa realidade, estamos por ser marinheiro de primeira viagem, e os nossos filhos, já quando tiver os filhos deles, já vai ter uma outra postura e vai entender muito mais do que nós, e vai melhorar a forma deles controlarem essa realidade, ou se passar dos nossos filhos ainda vai ficar pior? Qual é o que você acha? Eu não sei responder isso. O que eu sei é que pelo menos o que eu li, que pela primeira vez essa geração tem um QI menor do que a geração dos pais. Né? E isso, cara, é super preocupante, né? Porque, cara, a sociedade ela tem que se desenvolver, tem que andar para frente, porque senão fica estagnada e para e tal. Como é que vai ser que como é que essas crianças vão educar a próxima geração? Mas a tendência não é de que quem vive sabe lidar com a situação? Então, se eles viveram na prática o dia a dia na escola, com o telemóvel, passando isso, eles não vão conseguir instruir os vossos filhos melhor do que nós que não vivemos o que eles estão a viver? Então, normalmente a gente aprende pela dor, né? Então, eu acho que antes de aprender a lidar com a tecnologia, a gente vai ter que tomar uma porrada bem grande como sociedade para poder aprender. Às vezes você pode aprender com quem já sabe, né? Sim. Mas nesse caso não tem ninguém que sabe lidar muito bem com isso. Né? Tem os experts aí que estão direcionando, mas a gente não sabe nem se eles estão certos. Mas como uma tecnologia nova, sim. Só concluindo aqui, okay. Eu acho que vai dar uma merda muito grande e aí depois que a gente vai começar a se corrigir, aprender o que pode, o que não pode. Eu acho que não vai ser muito diferente disso, não. Eu acho que pode também fazer tipo uma analogia que... Com aquele ditado, né? Que tempos difíceis fazem homens fortes. Isso é homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Entendeu? E tempos difíceis vão... E aí vai ser um ciclo, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acredito que sim, a gente vai errar muito, entendeu? Que é tudo novo pra gente lidar com nossas crianças. Só que daqui a pouco elas vão saber lidar melhor com seus próprios filhos, porque elas viveram aquilo na pele, entendeu? Tipo assim, um avô, um pai que viveu, sei lá... Como tem família portuguesa, viveu muito difícil, foi pro Brasil, você vai aprender e vai te dar um tempo mais... E daqui a pouco vai ser um ciclo. Vocês já viram um filme que chama Idiocracia, não? Não, nunca vi. Cara, é uma comédia, sabe? Mas é uma coisa muito, tipo assim, surreal. Mas é um mundo onde a sociedade ficou toda idiota, né? E uma pessoa ficou congelada por 20 anos. E aí, quando ela... voltou desse negócio, ele tipo assim, ele tinha uma mente superior. Ele é um cara que pensa como nós, né? Mas 20 anos depois eu vi um tasezinho disso aí. Então, assim. 20 anos depois, ele era um cara que tinha uma mente super dotada, porque ficou todo mundo meio idiota por causa do uso de tecnologia. As pessoas nem conversam, mas só ficam... fica aquela murmurando, sabe? As músicas são só tunt. E assim,
cara, tem muito a ver com o que a gente está vivendo, sabe? Então, assim, eu não sei se a gente vai se tornar essa sociedade idiota, mas esse filme, cara, faz muito pensar. Às vezes é legal as pessoas procurarem, porque às vezes faz a gente refletir sobre o assunto. Sim. Eu acho que, na minha opinião, as plataformas de streaming, elas também trabalham para conscientizar as pessoas de que algo vai acontecer futuramente, ok? Sim. Lembra aquelas imagens de pessoas assentadas e o telemóvel preso na cara? Isso foi há muito tempo atrás. E hoje você olha para essa realidade e você fala, pessoas andando na rua assim, às vezes a própria gente está andando na rua assim com o celular, atravessando famílias a rua. sentadas no sofá, um com o telefone e tal, imagens que estavam preparando, e eu acho que nós estamos falando agora das redes sociais, da educação dos nossos filhos, mas eu acho que não só para esse tema, mas para outros temas, há uma preparação da população para que ela, quando aquilo acontecer, não haja um susto. Não estou assustado, pô, eu já me lembro de ter visto imagens assim, eu assisti um filme qualquer que já mostrava isso. A gente nem percebe, às vezes, que entrou nesse momento, né? É muito sutil, cara, é muito sutil, uma coisa que vai sendo montada aos poucos, e até na primeira vez que você assiste, você acha muito engraçado, você acha interessante. Mas isso é uma preparação para que quando isso acontecer... Rapaz, eu já vi algo semelhante a isso. Isso não só nesse tema, mas eu acho... Agora, eu queria só puxar um gancho. Você acha que o governo, restringindo as redes sociais, colocando regras, criando confusões, ele vai ajudar ou ele vai prejudicar? Dentro dessa conversa toda que nós estamos a falar, o governo tem uma fatia de culpa ou não tem culpa? O que vocês acham dentro disso? Para mim, o governo tem sempre culpa de tudo. Então, cara, Mas só que eu acho que em relação à regulamentação de tudo isso, entendeu? Eu acho que tem que ter um limite. Entendeu? Só que... Mas e a liberdade de expressão, cara? Cada um se Claro, mas tem que ter liberdade de expressão. Não estou falando que tem que impor o que você vai falar ou não, como acontece no Brasil. No Brasil, se a gente for falar de direita e esquerda, entendeu? A liberdade de expressão da parte da direita é muito mais curta, entendeu? Enxuta do que a liberdade de expressão das pessoas de esquerda, entendeu? Mas o que eu estou falando sobre regular, a gente também tem que ter um crivo, é porque é uma linha muito tênue, entendeu? Poxa. Se você for olhar o governo pegando e usar para o seu próprio bel prazer, vamos dizer assim, entendeu? Para você querer crescer em relação a isso, para usar como algo político. Não, acho completamente errado, entende? Só que é uma linha muito tênue, é difícil você ter uma conclusão daquilo que é o certo ou errado ali, entende? Pois, então nesse caso, não dá para você restringir, mas colocar na consciência das pessoas que se eu quiser colocar um copo de veneno aqui, um copo de água, você tem direito de escolha. Fica à vontade. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que o governo... o governo ele não tem que ter a autoridade para ficar limitado. Assim, não tem que ter uma autoridade muito de ficar regulando tudo, né? Então, assim, e é muito sedutor essa ideia para o governo, né, de ficar regulando o discurso de todo mundo. Quer dizer, então alguém que vai falar contra o governo pode ser regulado. Né? Por outro lado, eu acho que o papel do governo, nesse caso, é corrigir as distorções que possam estar acontecendo, né? E também os crimes. Né? Se tem uma coisa que é crime, o governo tem que ir lá e julgar como crime. Então, assim... Às vezes se fala, tem agora o lance daquela questão das crianças, né? Que o pessoal, às vezes tem pessoas que abusam e tal, e ficavam divulgando, usando a rede social para divulgar conteúdo, né, de crianças. Né? Isso é um crime, né? Tem que ser restringido. Questão de ideologia que tem como princípio eliminar outra parte da sociedade, também não pode ser permitida. São crimes. E fora isso, acho que o governo tem que deixar. Xingar uma pessoa famosa ou até um político, mas não, isso faz parte do jogo, né? Isso vai ser processado, vai ser preso, vai perder porque xingou, sei lá, o presidente da República. Meu irmão, o cara tá ali e o povo faz esse papel, né? E quando tiver um discurso que seja um discurso ruim, a própria sociedade vai colocar aquilo, vai expurgar aquilo da sociedade, do coletivo. Eu acredito que desligar o Wi-Fi não vai educar ninguém. Vamos dizer assim, entendeu? E vamos supor, regulamentar,
você, tipo assim, você não vai conseguir resolver o problema. Você resolve o sintoma ali, mas então, o problema nunca vai ser resolvido. Acho que é muito tênue essa questão, claro, né? Então, assim, você dá autoridade para alguém que já tem... Hoje o cara pode estar bem intencionado, mas pode ser daqui a 2, 3 mandatos, pode vir um cara super mal intencionado e usar essas leis todas contra a liberdade. É o prazer, né? Para ele. Para censura. Ele vai conseguir censurar então, o que assim, ele quiser. Isso é bem sutil. Então, eu acho que tem que se regular o seguinte: foi cometido um crime, por exemplo, o cara fez uma injúria racial, sei lá. Meu irmão, vamos botar isso para a justiça decidir. Claro. Se o cara cometeu um crime ou não. Se ele cometeu um crime, tem que ser punido, né? E tem que seguir os trâmites da justiça. Né? Não tem que ficar inventando muito. É a minha maneira de pensar. Então você acha que dentro da regra, tirando a internet, tirando toda essa situação de redes sociais, tudo aquilo que é lei fora disso, se for aplicado dentro dessas redes, seria justo que a pessoa fosse julgada. Mas fora isso, haveria uma certa liberdade. Eu acho só que tem a dinâmica, é um pouco diferente, porque na rede social é tudo muito rápido. Sim. Então, assim, enquanto o cara está sendo julgado lá por uma coisa que ele fez, 3 meses atrás, ele continua falando bobeira e cometendo crime. Sim. Então, assim, tem que ter uma certa adaptação para que o crime não fique sendo cometido enquanto o cara está, sendo julgado tudo, também, e não seja também censurado para depois ver que o cara não estava cometendo crime nenhum. Então, assim, tem que ter uma dinâmica que é um pouquinho diferente. Eu acho que deva existir, sim, algumas regras dentro da rede social, entretanto, você não pode chegar como o nosso amigo Luiz disse, entendeu? De você chegar e vamos supor, quem denunciou isso aqui? Foi denunciado, beleza. Como que a gente vai fazer? Eu tenho uma parente minha que trabalhou na Meta e ela trabalhava vendo conteúdos assim, para... Tipo assim, vou banir, não vou banir. Vou banir, não vou banir. Do que Entendeu? Tipo assim, tantas coisas ruins que as pessoas postam na internet, só que os caras são muito rápidos. Aí olha só que coisa, que distorção. Quer dizer, você dá para uma empresa privada a liberdade de decidir o que é certo, o que é errado. Quer dizer, sem que eles precisem Sim. Não, mas a questão que eu tô falando do banimento, vamos supor, são coisas criminais, vamos dizer assim, sei lá, pedofilia. Parece uma criança pedofilia na hora. Você conhece essa pessoa, né? Mas quem tá de fora, né? A pessoa que não sabe por que motivo, às vezes o cara acha que o conteúdo dele tá legal e foi banido. E ele. Porque ele mas eu acho qualquer, que. Eu até evitei usar um termo aqui que podia causar um certo. Desconforto. Uma certa censura da plataforma. Porque com medo justamente disso. E a gente está falando de uma maneira tranquila sobre o assunto. Mas eu evitei usar o termo. Mas por quê? Porque às vezes é automático. Falou essa palavra, pum. Foi banido. Já bane logo. Fala aí pra gente ver se vai ser. E assim, a tendência é que você acha que os pais querem ter menos dor de cabeça e jogam a culpa pro governo, ou o governo que também acaba sendo negligente nessa posição de regularizar, ou quando coloca-se a hipótese da regularização das redes, eles também exageram, e os pais também têm deixado de lado, têm deixado os filhos mesmo. O que você acha? Você acha que nos tempos de hoje, para as pessoas não saberem como lidar, acabam empurrando um para os outros? Né? Sim, eu acho que as pessoas hoje, eu não sei se eu posso dizer isso, né, mas às vezes os pais não têm culhão, né, para assumir as próprias responsabilidades e vão querer culpar outras pessoas, não só o governo, mas às vezes a educação, a escola, e vão querer culpar dessa forma. Até quando eu disse, não, o governo para mim vai ser sempre culpado, entendeu? Mas em relação a você educar alguém, é responsabilidade dos pais, entendeu? É a mesma questão, voltando para a área... Mas aí eu vou criar eu vou fazer o papel do advogado. Fala que eu quero advogado de coisa ruim aqui. Mas e se os pais não receberem essa educação? Né? Porque existe muito esse cenário, né? Principalmente na realidade do Brasil, aqui em Portugal nem tanto, né? Sim. Mas às vezes os pais não tiveram uma educação de base, não tiveram uma família estruturada e tiveram filhos. Quer dizer, como é que esses pais
não estou culpando, né? Sim, é uma consequência da situação. Como é que esses pais vão ter total discernimento sobre a educação dos filhos? Ô Luiz, né? Mas hoje em dia a gente sabe tudo que é certo e o que é errado, entendeu? Vamos supor, eu sou pai, fui pai novo, entendeu? Casado, casei, tudo, tive 2 filhas. Tipo assim, eu tive meus pais que me educaram, tudo, mas tem pessoas que às vezes não têm um pai. Eu tenho amigos que o pai abandonou, que pais saíram cedo, que, enfim, cresceram sem pai, sem mãe, entendeu? Mas hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa. A gente sabe como educar uma criança, entendeu? É muito difícil, eu sei que é muito difícil, entendeu? Pra entrar, e ó, vamos supor, minha filha tá na fase dos 3 anos. É birra pra lá e pra cá, pô. É birra pra lá e pra cá. E às vezes, como lidar? Às vezes eu tô com raiva e às vezes eu tenho que, ó, respirar, mas às vezes até eu me descontrolo, entendeu? Eu vou querer bater ela, vou querer brigar, gritar com ela, por quê? Claro que a gente vai errar, Luiz, é normal, entendeu? Só que a gente não pode colocar a culpa numa educação... Mas você acha, por exemplo, vamos pegar uma sociedade que não está tão desenvolvida, né? Que precise melhorar os seus indicadores, né? Sim. Como é que essa sociedade vai melhorar se só depender das pessoas da já educação teve dos pais, sim, entendeu? Sim. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles só tinham estudado até a 3ª série. Mas eles tinham consciência de que tinham que colocar os filhos na escola. E isso nos deu a minha e minhas irmãs uma educação superior à que eles tiveram, né? Tô falando de educação formal, né? Mas eles tinham valores e tal que já trouxeram de casa, né? Sim. Agora, e se for uma família... Eu penso nisso de verdade, sabe? Se for uma família desestruturada, né? E como é que essa sociedade vai se desenvolver com valores que sejam positivos, né? Se o governo, a escola não tiver um papel na questão da cidadania, na formação do caráter dessas pessoas. Será que um pouquinho a gente também não tem que pensar... E até educação formal, eu acho que quando você educa formalmente, você dá acesso a conteúdos formais, automaticamente a criança vai tendo discernimento crítico para decidir o que é bom, o que é ruim com mais facilidade. Mas daí, Luiz, no teu ponto de vista, parece que o governo é que tem ali uma certa responsabilidade sobre estruturar isso, e aquela frase de que a educação vem de casa, vem do berço, não serve para nada. Dali, isso vem de casa quando... Não faz sentido? Então, faz sentido, sim. Então, assim, a gente, como criança, a gente absorve o que é bom e o que é ruim. A gente é como se fosse um livro em branco. Se os seus exemplos são bons em casa, a sua educação vai ser uma educação boa que veio de casa. Se os seus exemplos são ruins, você vai ter uma educação, veio de casa, mas é uma educação que não tem os mesmos valores. Né? Eu discordo. O governo vai fazer a diferença na vida dessa criança que não tem certo... Eu tenho convicção que vai, cara. Então, Luiz, agora, se a escola tivesse essa preocupação, se for uma escola que tenha esporte, que tenha uma certa autoridade do professor, que o professor sejam bons exemplos, que tenha conteúdo que desenvolva o pensamento crítico, que a criança aprenda cidadania, entendeu? Educação financeira, tudo que vai formar um cidadão, entendeu? Ô Luiz, mas eu discordo de você em alguns pontos, por quê? Eu cresci, eu vou falar aqui, quem é do Rio de Janeiro vai saber, que é Barra Pesada. Eu cresci em Senador Camará, perto de Bangu, Campo Grande, Santíssimo, cercados de favela. E já tive amigos meus mesmo que morreram, que entraram cedo pro crime e tudo. Só que meus pais são pastores, entendeu? Só que eu já vi pessoas morrendo que tem a questão da educação de dentro de casa, que pessoas que não têm uma boa índole e tudo, e se envolvem em muitas coisas. Por que hoje, eu falo mais do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, as pessoas se envolvem muito em crimes, comunidades, entendeu? Porque não tem um pai, uma mãe, a gente entende isso. Só que também eu já vi dentro de uma boa educação de pessoas íntegras, o filho sendo preso. Entendeu? Tipo assim, porque você está tratando uma exceção como regra. Entendeu? Não, então, assim, a gente toda regra tem uma exceção, por isso que nós não podemos generalizar. Mas eu não posso colocar a culpa no governo, achar que o governo que tem que educar o meu filho. Não é isso, não foi isso que eu falei. Sim. Tem casos em que uma família desestruturada, os filhos conseguem se desenvolver e ter sucesso, claro, né? E ter ser pessoas de bem, né? E tem casos que a
famílias super estruturadas, até ricos, às vezes filhinho de papai que são uns se envolve um monte de coisas ruins, né? Assim, claro. Agora, e muitas vezes acontece, é mais fácil, eu acho, uma pessoa que tem uma família rica, cheia de mimo, dá para coisa ruim, né? Do que o contrário. Né? Uma pessoa que já cresce no coisa ruim, quero sair disso aqui, quero me desgarrar. Isso. Mas, por outro lado, às vezes os exemplos dentro de casa não são os teus. O teu exemplo, a tua realidade é que teus pais são pastores. Sim. Entendeu? Agora, imagina uma criança que está vendo uma família toda desestruturada lá, que nasceu onde a mãe, uma mãe solo lá, que o pai alcoólatra, o pai alcoólatra bate na mãe. Quer dizer, é uma realidade muito diferente dessa que... Difícil. Então, assim, para essa criança conseguir sair disso... Sim. Não vai ser com a educação de casa, concorda? Sim, a de casa vai ser a pior. Vai ser né? pior. Ele pode encontrar uma família amiga que pode servir de inspiração para essa criança, pode encontrar uma religião, ou então pode encontrar uma escola que vai dar um suspiro de futuro para essa criança, entendeu? Agora, se deixar ela à mercê dessa realidade, dificilmente ela vai conseguir. É porque todos nós somos influenciáveis, não adianta. Você pode pegar a influência de um amigo que vai te levar para um caminho bom ou ruim, entendeu? Sim, mas cada Tem vez a questão dos pais. Cada vez isso vai ficando pior, porque a sociedade está, pelo menos assim... Então, eu acho que podemos entender que o reflexo de uma sociedade, ela está, de fato, ou está ligada à influência dentro das próprias casas. Dentro da minha casa é uma mini-sociedade, uma micro-sociedade. Claro, com certeza. Então, cada casa, juntando-se todas elas, define uma sociedade. Sim. Mas que daí o governo precisa estar atento às situações para corrigir. Então, o governo seria uma forma de auxílio, que nem o Luiz falou, mas, sei lá, uma família que está bem estruturada, ok. A criança já sai de casa com pensamento, com o formato de educação. Mas tem outras que, de fato, não tem essa realidade. Não tem o pai presente, ou nem, às vezes nem não tem o pai presente, que é um pai mau, a mãe má. É porque o pai trabalha muito para manter a casa, a mãe também trabalha muito para ajudar. Não tem o tempo de sentar. É o que eu disse, que isso falou da questão do filho. Eu dando exemplos mais sim, um pouco mais pesados. Para ser mais perceptível, mas, obviamente, tem casos que a pessoa só está trabalhando para botar dinheiro dentro de casa e não está tendo eu lembro, minha mãe, cara, minha mãe trabalhava muito. Muito. Sim, sentando com o filho, ia andar de skate com o filho. Depois de 2 horas de 8 horas de trabalho, mais 2 horas para ir trabalhar, mais 2 horas para voltar, e os caras só chegam cansados, querendo comer. E o filho já está dormindo, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, tem muita coisa para seduzir uma criança na rua. Entendeu? Claro. Então, assim... Na internet, e aí vai então, embora. Assim, eu acho que a sociedade tem que proteger de alguma maneira, através das suas instituições, né? Proteger para que esse cidadão não fique, essa criança não fique solta, entendeu? Para ser cooptada por coisas erradas. Né? Eu lembro que minha mãe trabalhava muito. Eu ia para a escola sozinho, eu voltava, não sei o quê. Eu entendi que a minha mãe tinha que trazer sustento, tinha filho para criar e tal. Meu pai estava um bocado mais ausente, depois meu pai veio. Então, há essa realidade. E, de fato, há uma oferta muito grande. E a cada vez a oferta ainda fica maior, porque na minha época a oferta era quando eu encontrava alguém e poderia ter uma oferta negativa, errada. Hoje não, hoje as redes sociais entregam vários tipos de oferta. Entrega o que você quiser, na verdade. Tanto coisa boa como coisa ruim. Então é difícil para aqueles pais que também têm que buscar o sustento, que têm que correr atrás, que têm que viver e acompanhar o filho. Então o governo, parando para pensar, se ele conseguir estruturar um método de ensino onde de fato façam parte das crianças, cara, mas eu vi uma reportagem agora, foi até aqui, se eu não me engano, que também aconteceu uma coisa assim nesse sentido, que o professor pegou o telefone não sei se foi aqui ou foi no Brasil, da menina, e o pai foi lá na escola e agrediu o professor, cara. Mas então, aí é um crime. Pronto, cometeu um crime, o pai tem que arcar com isso. Não tem... Mas já viu, por causa de um telefone, chegar ao ponto de agressão, cara, de agressão. E aí é a diferença da nossa geração. Por exemplo, se acontecesse isso na minha casa, por exemplo, de eu chegar ao ponto de ter um problema com o professor, eu ia chegar em casa e ia ter outro problema com meu pai e com a minha mãe. Verdade. Não meu pai ia comprar meu barulho para ir lá tirar satisfação com o professor, jamais, porque o professor é uma autoridade. Claro. Tem que ser enxergado como uma autoridade. Tem que ser gerado. Obviamente vão ter maus professores que podem abusar disso e tem que se ter atenção. Né? Mas, de um modo geral, o professor é uma inspiração para a criança também. É verdade. Né? E tem muito pouco valorizado. Exatamente. E muito pouco valorizado. Então, assim, cara, é um tema que a gente tem que ficar atento, porque assim, sempre que você dá muita autoridade para o Estado, né,
você tem que dar autoridade, mas tem que dar responsabilidade, tem que dar também, e tem que ter controle também. Sim. Então a sociedade também tem que ficar atenta para não ter abuso. Então, o quê? A cada 4 anos tem eleição para ver se o cara está fazendo o papel dele direito. É verdade. Né? Então, assim, tem que ser... Mas eu acho que as redes sociais, ela não é a inimiga da sociedade, entendeu? A gente só tem que aprender a usar para tentar... Cara, eu acho que assim, eu acho que o poder, eu também tenho, porque se você reparar, vamos pegar aqui rapidinho, até para a gente meio que... Para concluir a inteligência artificial, toda vez que você abre o seu telefone, você começa a consumir alguma coisa que fala sobre a inteligência artificial, chegou algo novo, liberou uma nova, agora já não é mais a A, é a B, agora a C que sobressaiu e ganhou de todas. Então, há uma disputa no mercado das empresas de se tornarem referência de, sei lá, antigamente, quando começou a falar do chat GPT, ou sei lá, da inteligência artificial, você conseguia falar com ele, agora já cria vídeo, já fala isso. A foto que você fazia antes, assim, uma construção de uma foto era muito rasa, hoje está muito perfeita. Então, a tendência é que as coisas estão numa velocidade que eu acho que já não estão a pensar no bem-estar das pessoas, mas em quem se destaca mais, e eu vou trabalhar o que for preciso para ganhar um posicionamento. Então, quando há esse tipo de pensamento das empresas, eu não sei se isso vai facilitar a estrutura ou vai criar uma confusão. Então, eu acho assim... Porque não é um interesse pessoal, isso é um interesse financeiro. Então, hoje em dia... É manipulação de mercado também relacionada a tudo isso. A economia na internet, ela é movimentada pela atenção. Então, assim, o que prende a atenção das pessoas é o que é mais incentivado e é o que vai se desenvolver mais. Então, cada vez mais essas empresas estão se desenvolvendo em captar a atenção das pessoas. Sim, cada vez mais. Então, assim... a gente tem que cuidar para que nós não tornemos assim uns seres zumbis olhando para uma tela com a nossa atenção focada ali sem nem ter conteúdo, é só captar a atenção mesmo. Então, assim, isso é onde a gente tem que ficar refletindo, pensando como é que a gente vai se proteger e proteger nossos filhos dessas empresas que estão interessadas em captar a nossa 100% da nossa atenção. Entendeu? Sem, às vezes, entregar nada. Às vezes não está entregando nada de conteúdo. Só tá captando a nossa atenção porque eles entenderam como é que isso funciona. Como é que funciona o cérebro da gente. Entendeu? É verdade, é verdade. E os criadores de conteúdo, eu vejo, eles estão sempre atentos para pegar uma nova atualização, uma nova realidade, já para falar, não, aquela já não funciona, agora qual funciona é essa. E às vezes tem pouca diferença. Essa aqui não dá, essa aqui não dá. Por quê? Tem a ver com a captação de atenção. Claro. Pessoal, eu acho que o tema foi muito bom aí, partilhado. Ficou um tema pendente que eu queria sugerir para ficar para o próximo, né? Então, aqueles que estão assistindo, que estão vendo aqui o nosso conteúdo, fica um tema aí. Qual é o tema? Você acha que a gente fala esse tema? Fala para você, para o pessoal ficar... No próximo capítulo, no próximo episódio, quem quiser a série, a diferença entre, olha lá, hein? Geração Nutella e geração raiz, ok? Nós podemos falar dentro da nossa geração raiz, né? Vamos pensar assim, e essa geração Nutella. Então fica esse próximo tempo para a gente explanar em cima dele, que eu acho que é um tema muito interessante. Eu vejo meu filho falando assim, pai, toda hora você fica falando que na tua época você fazia. Nós não estamos na sua época, né? A gente tem que ter cuidado para não virar saudosista e ficar só falando mal dessa geração, igual falava mal da nossa. De cada geração a gente já foi Nutella uma vez também. Aí, não, pai, mas você não tá na sua época, não fica fazendo essas comparações. Meu filho fala isso. Mas é assim, deixa esse tema para a próxima gravação que a gente vai fazer. E aí depois ainda tem mais algumas coisas em cima desse tema, porque eu acho que é uma preocupação muito grande que nós temos hoje. E eu acho muito importante bater nessa tecla. Eu acho que nós, como pais, temos uma visão, de repente as mães também têm uma visão, mas eu acho que tudo isso faz todo sentido. E eu queria deixar também o convite para aqueles que vão assistir esse podcast, deixar também nos comentários ali no YouTube, vai lá, dá a sua opinião daquilo que nós falamos, se acha que vale a pena, se faz sentido, se tudo aquilo que nós estamos falando de fato é o que tem vivido ali, não é? E de repente tem até um ponto de vista diferente daquilo que nós partilhamos aqui, e ali no comentário a pessoa pode partilhar para a gente comentar ali também,
porque faz todo sentido mesmo. Pode colocar também o comentário do próximo vídeo. Se quiser que a gente lê alguma pergunta aqui também boa, sobre geração raiz e Nutella, a gente está aí para desbravar esse tema aí. Deixa lá uma pergunta, ou de repente nós não abordamos um tema, né? Na verdade, Sim. dentro dessa realidade que nos falamos, deixa lá nos comentários também, que eu acho que faz todo sentido. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Luiz. Obrigado, Caleb. Valeu. Até a próxima.